Oremos. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais aos vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria e de seu castíssimo esposo, o justo São José, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos então dar início à consideração da conferência número 5 do livro A Igreja Católica, da editora Magnificat, que foi escrito por Monsenhor Tihamer Totti, bispo húngaro do século passado. O tema agora é: a Igreja de Cristo é apostólica. Então já vimos que a Igreja de Cristo é una, santa, católica. E agora no quarto ponto, apostólica. Por que podemos afirmar isso? Ele começa aqui esta conferência com um breve relato muito interessante. Diz assim: um embaixador da França na Inglaterra caíra gravemente doente em Londres. Um após o outro, vinham os amigos visitá-lo e consolá-lo. Um dos seus amigos anglicanos, ou da Igreja da Inglaterra, que acabamos de mostrar na conferência anterior que a Igreja de Cristo não deve ser nacional de uma nação, portanto, uma Igreja da Inglaterra carece do básico, da catolicidade, da universalidade. Enfim, os seus amigos anglicanos, um deles fez-lhe esta curiosa pergunta, em tom de ironia: você não tem medo de morrer aqui, em Londres, na Inglaterra, um lugar de anglicanos, sendo que você é francês, católico, na época em que a França era católica? Se o enterrarem aqui, metê-lo-ão em um túmulo no meio dos hereges. Porque é óbvio, para os católicos, franceses, italianos, enfim, os anglicanos participaram da heresia do rei Henrique VIII, que por querer dissolver o seu primeiro casamento, que pela Igreja Católica é indissolúvel, e se casar novamente, ele simplesmente abandonou a Igreja de Roma, o Papa, e fundou a própria igreja dele na Inglaterra, que se tornou então a Igreja Anglicana, que mantém muitas das doutrinas, dos ensinamentos católicos, mas perdeu também muito da sua essência. Mas o doente deu esta resposta magnífica: absolutamente não tenho medo. Pedirei apenas que cavem meu túmulo 1 metro mais abaixo. Estarei então no meio dos católicos. Olha que sabedoria desse embaixador. É claro, porque a Inglaterra, ela era católica. Todo o Reino Unido era católico. A Escócia, a Irlanda, mesmo o país de Gales e a própria Inglaterra, católicos. Então, é só ir um pouco mais a fundo na história, é só cavar um pouquinho mais abaixo, que você vai encontrar a verdade. Na verdade, uma resposta bem justa. Hoje em dia, isso lá no começo do século XX, há 300 seitas cristãs pelo mundo. Hoje já são muito mais do que isso. E cada qual reivindica a Cristo. Mas se cavarmos apenas um pouco mais fundo na história, encontraremos por toda parte quem? A Igreja Católica. Se cavarmos 500 anos atrás, acharemos que não havia então 300 espécies de cristãos, mas apenas 2. Quem era cristão era ou católico romano ou grego oriental. Se recuarmos 1000 anos, então
não encontramos mais do que um só cristianismo, a Igreja Católica Romana. Não há outra religião cristã que remonte a além de 1000 anos. E além de 2000 anos, até os apóstolos. Até nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia, há na Terra cerca de 400.000 sacerdotes católicos. Mas cada um deles recebeu seus poderes, eles têm um poder, a sua dignidade sacerdotal do seu bispo, que por sua vez os recebeu dos seus predecessores, e assim por diante até chegarmos aos apóstolos. Atualmente é 262 o Papa, agora acho que 266 ou 270, que reina na Terra, mas os seus poderes remontam por uma cadeia ininterrupta até o primeiro Papa, São Pedro. Esta apostolicidade é a força imensa da Igreja Católica e é a quarta marca da verdadeira Igreja de Cristo. Mas o que entendemos por apostolicidade da Igreja? Tirar a limpo esta questão será a primeira tarefa da presente instrução. Em seguida, estudaremos as dificuldades que podem surgir em conexão com a apostolicidade da Igreja. Então, primeiro ponto, o que entendemos pela apostolicidade da Igreja? A expressão apostolicidade significa 3 coisas. Primeiro, significa que nossos bispos e nossos padres atuais são sucessores dos apóstolos de Cristo. Segundo, significa que o ensino da Igreja atual é o mesmo que o da Igreja apostólica. E terceiro, os sacramentos que utilizamos hoje em dia são os mesmos que os da Igreja apostólica. Então, os 3 pontos. A sucessão apostólica, os padres e os bispos que temos hoje dentro da Igreja Católica são verdadeiros sucessores dos apóstolos de Cristo. Depois, o ensino é o mesmo. E depois os sacramentos são os mesmos. O termo apostólico quer, portanto, dizer primeiramente que os chefes da nossa igreja atual são sucessores dos apóstolos de Cristo. Antes de tudo, é uma verdade histórica, indiscutível, que Cristo deu a São Pedro o governo da igreja. Está nos evangelhos. Que São Pedro morreu em Roma e que desde esse tempo os papas de Roma lhe têm sucedido sem interrupção. Não existe nenhuma outra instituição atualmente na Terra que tem essa sucessão dos últimos 2000 anos, como tem os papas da Igreja Católica de Roma. Desde que Cristo deu a São Pedro as chaves do reino dos céus, isto é, o poder supremo, essas chaves, há 20 séculos, vêm sendo transmitidas de mão em mão, na série destes mais de 260 papas, e continuarão a sê-lo até que, no dia do juízo final, nosso Senhor retome ao último Papa o poder assim confiado. O Papa atual é, pois, o sucessor de São Pedro. Mas assim como os papas são os sucessores de São Pedro, assim também os bispos são os sucessores dos outros apóstolos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, disse nosso Senhor a seus apóstolos, conforme João capítulo 20, versículo 21. Os apóstolos transmitiram essa missão aos bispos, impondo-lhes as mãos.
como São Paulo o relembra nas suas epístolas. 1 Timóteo 5:22, 2 Timóteo 1:6, aonde São Paulo fala: pela imposição das minhas mãos, eu te transmiti o que me foi confiado, ou seja, a sucessão apostólica. Então é muito bonita essa cerimônia que existe até hoje dentro da Igreja Católica. Existe também em outras igrejas, até mesmo na anglicana, nas evangélicas, em muitas ainda existem, nas ortodoxas, a imposição das mãos. Porque existe um poder por trás disso. Claro que existe. Obviamente existe. E por essa série ininterrupta de imposições das mãos, os poderes de todos os bispos atualmente em vida remontam aos apóstolos e a Cristo que enviou estes últimos. Por sua vez, os bispos, na ordenação, impõem as mãos aos futuros sacerdotes. E temos assim o direito de dizer que toda a autoridade da nossa igreja remonta aos apóstolos. E dos apóstolos a nosso Senhor Jesus Cristo, que dissera: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A apostolicidade da igreja quer, portanto, dizer que Cristo conferiu seu poder aos apóstolos. E assim este poder não pode encontrar-se hoje em dia senão na religião, cujos bispos e sacerdotes podem fazer remontar a sua árvore genealógica até os apóstolos de Cristo. Ora, os bispos e os sacerdotes, ou os padres da Igreja Católica, receberam os seus poderes por uma cadeia ininterrupta dos seus predecessores, e essa cadeia remonta até os primeiros apóstolos. Desse fato decorre uma importante verdade. A história da Igreja inicia-se com os apóstolos. É uma exigência natural para com a verdadeira Igreja de Cristo que a sua história remonte até Cristo, o seu fundador. Se Cristo ressuscitado, quando deixou a terra há 19 séculos, disse aos seus apóstolos: ide e ensinai a todas as nações, então é claro que a Igreja de Cristo deve ter pelo menos 20 séculos ou 2000 anos. Interroguemos agora as 300 ou as 30.000 seitas cristãs no mundo que pretendem todas ser a religião de Cristo. Se alguma delas ousa afirmar que tem 19 ou 20 séculos, não há uma única a não ser a Igreja Católica. A cada passo, novas seitas cristãs surgem em torno de nós. E pelas suas doutrinas contraditórias, corrompem dolorosamente a santa fé cristã. Batistas, metodistas, adventistas, nazarenos, quáquers, quem poderia dar o nome de todas essas tantas seitas? Perguntemo-lhes, porém, há quanto tempo existis? E escutai a resposta. Desde ontem, há um mês, há 10 anos, há 50 anos. Apenas isso não é suficiente. A verdadeira Igreja de Cristo deve ter 2000 anos. Interrogai os gregos orientais, que se separaram de Roma no século XI. Que idade tendes? 1000 anos. Só? Não basta. E agora interrogai a Igreja Católica. Só ela ousa dizer: eu tenho 2000 anos. A Igreja descende dos apóstolos. Os apóstolos descendem de Cristo. E Cristo de Deus. Já dizia com lapidar concisão
Tertuliano, no século II. Quando o conde Stolberg voltou à fé católica, um príncipe alemão fez-lhe esta censura: não gosto dos que mudam de religião. Nem eu tampouco, respondeu o conde. E se meus antepassados não tivessem abandonado a sua antiga religião, eu não teria sido obrigado agora a voltar a ela. Sensacional. É claro, a religião verdadeira de Cristo é a Igreja Católica, Apostólica Romana, una, santa, católica e apostólica. Agora, se os nossos pais, os nossos antepassados, os nossos antecessores abandonaram a verdadeira fé, o que cabe a nós fazermos? Retornar a esta verdadeira fé. É isto que cabe a cada um de nós. Porque o que importa é Cristo. O que importa é a sua igreja. É isto que importa. Não importa cada um de nós, a nossa pessoa. Nada disso importa. O que importa é Cristo e a sua verdadeira igreja. Portanto, nesta primeira parte desta consideração, nós vemos claramente como a apostolicidade da igreja, ela está intimamente ligada com o fato da sua idade ter que ter 2000 anos. Não pode ser uma igreja mais recente. Então, se eu faço hoje parte de uma igreja que tem 10 anos, 5 anos, 100 anos, 300 anos, 500, 1000 anos, não adianta, tem que ter 2000. E qual é a única que tem 2000? É só a Igreja Católica. Algumas até podem dizer, não, mas eu sigo o verdadeiro ensinamento dos apóstolos, a minha é de 2000 anos. Tá, mas você surgiu quando? Aonde você estava nesse intervalo de tempo? A Igreja Católica está aí desde sempre. Existem provas materiais. Existem as catacumbas, existem as igrejas, as catedrais, os santos, os mártires, os escritos. Está tudo registrado. Então são provas materiais, concretas, de que a única igreja verdadeiramente apostólica, que vem diretamente dos apóstolos, que tem 2000 anos de duração, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Lembramos aqui, para finalizar, da passagem de São Paulo, da sua conversão. Nosso Senhor lhe disse: Saulo, duro te é persistir em dar pontapé contra as pontas de facas, contra os aguilhões. Não vai adiantar nada, meu filho, você só vai se prejudicar. Então nós precisamos ter essa humildade de reconhecer que se nascemos em uma religião que não seja católica, apostólica, romana, nós precisamos abandonar esta religião e nos tornarmos católicos. Porque desta forma estaremos seguindo a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Que para sempre seja louvado. Amém.